Angra dos Reis é um município brasileiro situado no sul do estado do Rio de Janeiro. Localiza-se a uma altitude média de 6 metros e possui, em seu litoral, 365 ilhas. Antes da entrada dos europeus, era habitada por tribos indígenas tupinambás. Foi fundada pelos portugueses em 6 de janeiro de 1502, sendo colonizada apenas a partir de 1556. Sua população de referência em 2017 pelo IBGE era de 194.619 habitantes. Possui uma área de 816,3 km². Os municípios limitam Paraty, Rio Claro e Mangaratiba, no Fluminense, e Bananal e São José do Barreiro, no lado paulista, após 1872. Entrou em decadência com a inauguração das estradas de ferro. Voltou a ocupar uma posição de destaque a partir de 1928. A partir de um momento na rede mineira de viação aos estados de Minas Gerais e de Goiás por meio da sua produção agrícola, a Ferrovia Centro-Atlântica, em Bitola Métrica, ainda existe, sendo operada atualmente pela Ferrovia Centro-Atlântica. Em meados do século XX, tornou-se crucial a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda, sendo o porto para a época abastecida de carvão de coque proveniente de Santa Catarina. Atualmente, a empresa usa o porto para exportar aço. Sua é a principal instância do setor, como a instalação subordinada, o Terminal Marítimo da Baía da Ilha Grande, TBIG, da Petrobras, localizada na região da Ponta Leste. O Terminal Move Large Stream of Petroleum Deposition of the Port of Angra to the Movement of Country. Além disso, cedia atualmente como únicas usinas nucleares em funcionamento no Brasil. Atualmente, devido à beleza das suas praias e das regiões próximas, não se encontra presente. Possui 97 ilhas, sendo elas próprias com donos de celebridades nacionais e internacionais, sendo o maior de todas denominadas de Ilha Grande. A maior parte da cidade é cercada por morros, o que contribuiu para que, no início de 2010, várias residências e pousadas sofressem com o maior impacto na Ilha Grande. Segundo o censo 2010, em Angra, em torno de 36% de sua, por exemplo, viver em favelas. Situar-se em morros ou áreas de manobra, isto ocupa o município em 10º lugar das cidades brasileiras. Não é uma proporção de moradias em favelas do país. História. Uma consulta portuguesa por Gonçalo Coelho chegou, em 6 de janeiro de 1502, a uma baía ou a uma coisa todos, batizada na, então, de Angra dos Reis. Em homenagem à visita dos 3 reis magos ao menino Jesus, que é comemorada nesse dia, uma vila totalmente construída recebeu o nome de Vila dos 3 Santos Reis. Depois de Vila de Angra dos Reis e finalmente Angra dos Reis. Cronologia de eventos históricos. 1502 – chegada da expedição portuguesa de Gonçalo Coelho. 1532 – a expedição colonizadora portuguesa de Martim Afonso de Souza passou por Angra dos Reis. 1552 Rensstedt, German, is the prison on Tupinambá in village situated to Barra do Rio Ariró, região onde se encontra concentrado os nativos chefiados por Cunhambebe.
1536 Fundação do povoado pelos filhos do capitão Mor Antônio de Oliveira. 1559 Doação da Ilha Grande ao Dr. Vicente da Fonseca por Martim Afonso em carta de 24 de janeiro. Tinha uma carta do seguinte teor: Martim Afonso de Souza, do Conselho de Rei Nosso Senhor Capitão e Governador da Capitania de S. Vicente, etc. Eu hei por bem fazer mercê ao doutor Vicente da Fonseca, morador em Lisboa, de uma ilha que está na foz de Angra dos Reis, uma ilha da Ilha Grande, e assim das águas da dita ilha, para poder fazer o engenho. For ele todos os seus herdeiros que têm os seus antecedentes, fora de todo o tributo, e somente o dízimo a Deus, com a Conde Maria, pagando-me e equipando a minha capitania da ilha de S. Vicente, por det you make de logo de Marquês in de metals of posse dela, em de deixares acrire, e da dita posse e demarcação fareis alto no livro da Câmara de S. Vicente. Para todo o tempo que se conhece como fiz um dita mercê, pelo que o Senhor manda passar minha provisão, por mim assinada, e selada pelo selo de minhas armas, feita em Lisboa a 24 de janeiro de 1559. Miguel de Afez, Martim Afonso de Souza, cumpra-se esta carta de dados do Sr. Martim Afonso de Souza, como se dispõe contém. Jorge Ferreira 1560 O governo da metrópole e seu espoado 1593 Criação da paróquia dos Santos Reis Magos da Ilha Grande por carta régia de Filipe I de Portugal e de Espanha 1608. Elevação da paróquia na categoria de vila. Chamada Vila da Ilha Grande 1632 Imagem de Nossa Senhora da Conceição chegou a Angra dos Reis e tornou-se uma padroeira da cidade 1835 em 28 de março. Vila da Ilha Grande foi classificado na categoria de cidade por lei provincial. Fundação da Verome Estaleiros reunidos pelo empresário neerlandês Cornelis Verome. 1977 Inauguração do terminal a petrolífero da Baía da Ilha Grande. 1985 Construção da usina de Angra e 1993 os índios guaranis do estado de Santa Catarina conseguem uma regularização da aldeia Bracuí. Nos arredores de Angra dos Reis 2002 deslizamento de terra e inundações atingiram a cidade, deixando, aproximadamente, tombou 2010 maior desastre natural registrado na cidade desde o descobrimento pelos portugueses foi 55 anos em desmoronamentos e desmoronamentos de terra devido a fortes e de longa duração.